Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, Oswaldo Moraes, um dos sócios da Mais Lucro Gestão, para trazer a vocês mais um insight a respeito de como pensar melhor, como refletir melhor e prover a empresa com estratégias eficientes para gerar mais lucro. E hoje eu trago um tema para vocês muito interessante, que é o tema onde diz o seguinte: sua empresa, ela funciona sem você? Né? Ou seja, a sua empresa, ela opera da mesma forma, tanto você estando presente dela, como você estando ausente? Essa é uma grande dúvida que passa certamente vários empresários. Muitos dos empresários devem defender a seguinte situação: não, a minha empresa só funciona muito bem quando eu estou por perto. Né? Existe até um ditado que diz que o que faz a empresa crescer, o que faz os porcos crescerem é o olho do dono, não é isso? Acontece que quando nós estamos pensando em empresas para funcionar, atendendo a um número relevante de pessoas e também para atuar em vários locais, várias regiões, estar operando não apenas na sua cidade, mas no país como um todo, bem como talvez até mesmo fora do país, trabalhando em escala, né, global, você não pode ter uma empresa que funciona única e exclusivamente se você estiver presente, olhando cada detalhe de cada atividade, de cada área da sua empresa. Certamente isso vai consumir de você um tempo descomunal, bem como você não vai ter tempo para cuidar daquilo que é de fato importante para você como dono da empresa, que é elaborar estratégias para que você possa de fato crescer com o seu negócio e não estar capengando. Uma hora está funcionando bem, outra hora nem tanto, né? Isso fica uma situação muito ruim. A empresa precisa funcionar como um sistema independente. Ela não pode funcionar única e exclusivamente em função do dono. O dono estando ou não estando, a empresa tem que ser autossuficiente nos seus processos, nos seus procedimentos, de uma forma tal que ela continue assegurando a obtenção de lucro de forma consistente para que ela possa permanecer no mercado. Isso significa o quê? Isso significa que sua empresa funciona, para que a sua empresa funcione sem você, você precisa entender, além do negócio, você tem que compreender e entender de negócios. Qual é a diferença entre esse de e esse do, né? Como assim, Oswaldo? Como entender de negócios em vez de entender apenas dos negócios? Vamos lá, vamos supor que você cozinha maravilhosamente bem, tá certo? E trabalha num banco, ok? E todos os seus amigos dizem: cara, larga essa tua vida de ser bancário, de ficar trabalhando para os outros e vai abrir o seu próprio negócio. E você então abre o seu restaurante porque você tem talento, você tem mão cheia, você cozinha muito bem. Este é um exemplo, né, que quem entende do negócio, tá certo? Ou seja, nesse caso, entender do negócio significa ter talento, significa ter domínio técnico sobre como fazer alguma coisa, que neste exemplo significa entender de gastronomia. Acontece que cozinhar bem, entender de gastronomia, não irá assegurar a este bancário ser bem-sucedido em abrir o seu restaurante. Para que ele seja bem-sucedido, ele de fato tem que entender de negócios. E aí, para quê? Por que é tão importante entender de negócios? É importante entender de negócios porque você terá que gerenciar outras atividades além de cozinhar muito bem. Por exemplo, você terá que contratar pessoas, você terá que gerenciar o trabalho destas pessoas,
você terá que fazer marketing, você terá que entender de números da empresa, terá que atentar para os aspectos jurídicos e mais ainda, criar um planejamento estratégico para o crescimento da empresa. A empresa não vai crescer apenas operacionalmente, ela tem que crescer respaldada por um plano onde você vai prover ou vai à busca de recursos, sejam esses recursos humanos, materiais ou até mesmo financeiros, para você dar um novo salto, alcançar um novo patamar de onde você deseja estar. Por que é importante entender de negócio? Entender de negócio capacita a pessoa a construir, como eu já disse, um planejamento estratégico para definir como é que vai funcionar o negócio. E aí, para deixar isso mais claro, vamos continuar com esse exemplo e o que seria definir, né? O que você teria que definir para esse negócio restaurante, por exemplo, logo de início? Logo de início você precisaria ter bem claro, tá? Nesse seu negócio restaurante, você vai funcionar em caráter de exclusividade, ou seja, você vai ter poucos estabelecimentos e trabalhar apenas com uma clientela selecionada? Ou não? Ou você pretende ganhar escala e virar, tá, uma franquia e oferecer o que você tem de melhor, tanto para o Brasil inteiro como também para o mundo? Como, por exemplo, a McDonald's. Né? Na opinião, tá, de grandes escritores, como por exemplo Michael Gerber, a empresinha de fundo de quintal, né, não tem chance de sobreviver. E o que é uma empresinha de fundo de quintal? É aquela empresa que cresce sem uma visão de crescer, de ser algo que impacte o meio ambiente onde ela está, através dos seus produtos e dos seus serviços. Ah não, eu vou abrir aqui uma coisinha pequena apenas para o meu sustento, né, e o sustento da minha família. Né? Veja bem, você trabalhar com um negócio apenas para sobreviver, talvez não valha a pena. Talvez valha muito mais a pena você estar como um empregado. Né? Então, a única possibilidade dessa empresa sobreviver vários anos é se houver uma dedicação do empreendedor em aprender mais sobre negócios e se desvincular um pouco do negócio em si. Começam a perceber a diferença entre do negócio e de negócios. Para lucrar e atender bens e clientes, nós temos que ficar menos focados no negócio, ou seja, na cozinha, né? E passar para uma perspectiva muito maior de como fazer negócios. Quem são os parceiros? Aonde estão os meus melhores fornecedores? Quais são os locais onde eu poderia chegar com pratos diferenciados, com pratos melhores, ou até mesmo com pratos mais baratos e aumentar a minha escala? Né? Então eu vou contar aqui uma pequena história para vocês, né, de como eu cheguei aí nessa conclusão, e junto comigo, obviamente, que tem aí um grande livro que foi escrito pelo Michael Gerber, que fala a respeito do mito e o empreendedor. A maioria das pessoas que iniciam um negócio, né, elas acreditam que pelo fato de terem domínio, de conhecerem muito bem de como fazer algo, ou seja, ela tem domínio técnico, domínio operacional, né, como por exemplo o chefe de um restaurante, né, creem que também entende de negócios. E isto é um mito. Né? Uma coisa é você entender do trabalho técnico e uma outra coisa é entender do negócio, como ter um negócio efetivamente lucrativo. O que o dono não entende é que a empresa tem que funcionar sem depender dele. Ela tem que funcionar como um sistema independente, onde a empresa ela tem que operar, tá, sozinha. A história que eu vou lhes contar é sobre um bancário que sabia cozinhar e decidiu abrir um restaurante. Tá? Naquela ocasião ele não considerou que ser empreendedor ia além dele entender de gastronomia.
Ele precisava entender de propaganda, de finanças, escolher os melhores ingredientes, sempre estar inovando e criando novos pratos, ter um prato que seria o carro-chefe da casa, ter preços competitivos. Ele teria que lidar com problemas jurídicos, teria que gerenciar garçons, teria que gerenciar a faxineira, o delivery. Então, aquela paixão de cozinhar fica de repente soterrada diante de tantas outras coisas que precisam ser feitas dentro daquilo que é a empresa, o negócio. De repente ele está acordando às 5 horas da manhã, indo para o mercado, lá para o Ceasa, para comprar ingredientes fresquinhos e deixar tudo preparado para receber os clientes lá no horário do almoço. Depois do horário do almoço, não dá para descansar, né? Por quê? Porque ele tem que ir cuidar da propaganda, ele tem que ir ao banco, ele tem que comprar copos que quebraram, cuidar da contabilidade, entrevistar novas pessoas para substituir os garçons que resolveram sair, que resolveram ir para outros desafios, fazer uma outra faxina, porque ele vai ter que abrir o restaurante depois para o jantar. O último cliente vai embora lá por volta das 11, 12 horas da noite. E tem aí mais uma outra organização. Para piorar a situação, esse nosso amigo, tá, que antigamente era um ótimo cozinheiro, começa a cometer deslize. Um dia, além de ficar na cozinha, ele também teve que cobrir a falta de um dos garçons. Então, ele começou a correr em dobro. Ele teve que cuidar da cozinha, cuidar do salão, enfim. Dentro desse contexto como um todo, ele ficou muito cansado e acabou não conseguindo levantar cedo no dia seguinte para poder comprar, tá, verduras fresquinhas para o almoço. E ele improvisou com alguns ingredientes enlatados. Obviamente que os clientes perceberam e isso custou a ele uma certa insatisfação e, consequentemente, também a perda de alguns clientes. Obviamente, com o tempo, esse modelo romântico do bancário que larga tudo, né, e abre um restaurantezinho, não é um modelo sustentável, né? Não tem estrutura, esse negócio vai fechar. Ele não dá conta de tudo sozinho. E se não fechar, pode acontecer algo até pior, né? Empreendedor vai se esforçar mais e mais, acordando cada vez mais cedo, indo dormir cada vez mais tarde, fazendo, tá, muitas horas de trabalho durante o dia, passando a 12, 14, 16 horas de trabalho, até que vai chegar um momento que muito provavelmente vai estar propenso a ter problemas de saúde. E pior do que isso, é ele ter que, de repente, ter que parar de trabalhar exatamente por questões de saúde. Aí é que o negócio realmente não vai mais para frente. O empreendedor que queria sair do emprego chato do banco, ser seu próprio chefe, ao abrir o seu próprio negócio, ele encontra um novo pesadelo. A empresa dele é que é o seu novo chefe, e o pior chefe possível. Ele se torna escravo de si mesmo. Quantos e quantos empreendedores talvez não estejam vivendo uma situação semelhante a essa história que eu estou aqui relatando para vocês nesse momento? Note que aqui é uma história de um bancário que abre um restaurante, mas que poderia ser utilizado outros exemplos. A pessoa que abre uma pousada, abre uma loja de produtos importados, ou então uma escola de idiomas, uma academia de ginástica, ou qualquer outro pequeno negócio, sem ter o planejamento cuidadoso para criar uma estrutura de negócios. Pois bem, pessoal, se o nosso interesse, a nossa paixão é apenas fazer aquele trabalho técnico, né, exclusivamente na nossa história, cozinhando, né, se nós temos um mínimo de interesse de aprender sobre negócios, tá? Então, ou melhor, se a gente não tem um mínimo interesse de aprender sobre negócios e apenas tocar a operação,
então o ideal talvez seja buscar um emprego novo, trabalhando em um local em que você faça aquilo que você gosta. No caso do nosso exemplo aqui, né, eu acredito que o Bob seria uma pessoa muito feliz se ele estivesse talvez trabalhando como um chefe de cozinha, né, para um outro restaurante, mas que não fosse o dele, né? Às vezes, quando assistimos a alguma palestra sobre empreendedorismo, pode dar a impressão de que todo mundo tem que ser empreendedor. Sonhar grande é ser empreendedor. Isso é um grande erro, né? Tem pessoas que serão infelizes, tá, sendo empreendedoras. Ser empreendedor é lidar com muitos pepinos pelo meio do caminho. Significa mergulhar para se envolver com administração, com estratégia, com pessoas, com contas. Então, no exemplo aí do bancário que gosta de cozinhar, é muito provável que ele se sentisse, como eu disse, muito melhor sendo chefe de um restaurante. Porque aí ele se concentra naquilo que ele efetivamente entende e gosta de fazer, ou seja, cozinhar. Agora, se nós queremos ser o dono do restaurante, então não podemos ter a mentalidade, tá, de ser apenas um bom cozinheiro, pois todas as responsabilidades de ser dono do negócio não podem ser ignoradas. Este é um dos principais motivos das empresas jovens, tá, com 2 ou 3 anos, irem à falência, quebrarem. Vocês conhecem das estatísticas, elas são amplamente divulgadas por aí. E acredito que você compreendeu a mensagem e talvez esteja sentindo na própria pele como as coisas podem ser complicadas. Mas vamos falar daqui para frente como podemos ajudá-los a empreender no negócio e ser bem-sucedido. Ou seja, eu vou falar um pouco sobre como preparar um caminho estratégico e de gerenciamento. Legal? Vamos lá. Temos que empreender entendendo de negócios. E uma das primeiras coisas que precisa ficar claro é que existem ciclos de maturidade na empresa. A empresa passa nitidamente por um estágio chamado infância, depois adolescência e depois maturidade. Da mesma forma como nós, seres humanos, também passamos pela nossa fase de infância, de adolescência e fase adulta, né? Fase de maturidade. O que acontece na empresa quando se está na fase da infância, né? Vamos tentar entender um pouquinho isso daí? Então, quando a empresa está na fase da infância, ela é uma única entidade, ou seja, o empreendedor ao mesmo tempo é a empresa. Infelizmente, muitas empresas estão aprisionadas nesse ciclo. A empresa faz apenas aquilo que o dono quer ou tem capacidade de fazer. Se o dono quer trabalhar, a empresa está operante. Se o dono quer tirar uma semana de folga, não tem nada acontecendo na empresa. Se o dono quiser fazer propaganda, então a empresa fará propaganda. Se o dono achar que a propaganda é jogar dinheiro fora, né, a empresa não fará propaganda. O ideal é o dono fazer aquilo que precisa ser feito. Na infância, nós temos muita energia, o dono trabalhando de 10 a 14 horas por dia, mas isso não é o problema, porque estamos trabalhando para nós mesmos, não é? O grande problema é que na infância, além do trabalho técnico, temos que fazer várias outras coisas que não entendemos, ou pelo menos que não fomos treinados, ainda não temos aquele devido conhecimento, que, sendo honestos, às vezes também não gostamos de fazer, né? Na infância afirmamos que o dono e a empresa são a mesma coisa, porque se removermos o dono da empresa, ela deixa de existir, né? Porque tudo é feito pelo dono, absolutamente tudo. Resultado, fica difícil dar conta do trabalho, ficamos sobrecarregados e a qualidade do trabalho cai e podemos gerar
a famosa insatisfação nos clientes. Este é o momento em que o empreendedor começa a se arrepender e começa a se perguntar: será que isso é mesmo para mim? Será que eu de fato tenho veia de empreendedor? Será que eu consigo ir adiante com este meu negócio? O fato é que alguns desistem e acabam fechando o negócio e voltam para os seus empregos. A bem da verdade, sempre foram empregados, pois mesmo tendo um negócio próprio, sempre pensaram e agiram como se empregados fossem. Tem muita gente que diz: o negócio só cresce com o olho do dono, né? Creio que todos vocês já ouviram esse ditado. Mas, e quando o dono não pode estar no negócio? Quando ele estiver doente, quando ele estiver viajando, quando ele estiver de férias, ou quando estiver resolvendo um assunto familiar qualquer, como é que fica o negócio? O negócio deixa de existir? O negócio mingua? Começa a dar resultados negativos? É isso? Não podemos ficar na infância e ponto final, ok? Temos que partir para o próximo ciclo, que é contratar gente boa. Se você se identificou com esse cenário, lembre-se, tá? A empresa precisa amadurecer, ou então é hora de fechar tudo e procurar um novo emprego. Vamos lá, continuando aí, o que acontece com a empresa quando ela está na fase da adolescência? Por exemplo, nós temos um cliente que atua na área de entretenimento. Além de sócios, né, eles dividem muito bem a sua atuação dentro da organização. Eles têm perfis bem distintos, mas ao mesmo tempo bem definidos, e atuam de forma complementar na sociedade. Um deles é muito bom naquilo que é a operação, ou seja, o conhecimento técnico, e empreendedor. Ele cuida muitíssimo bem das atividades técnicas operacionais e também tem um olhar para o futuro. Ele está sempre pensando em inovar, ter um novo ciclo de entretenimento, como realmente fidelizar e aumentar e ganhar escala. Já o outro tem muito forte definido o perfil de administrador. Enquanto um olha para o futuro e prospecta novos negócios, o outro olha para trás, mede a eficiência, ajuda a definir a cadência da realização dos novos projetos. Ambos olharam as demais posições na empresa e preencheram as vagas com pessoas que detinham um perfil certo de cada função, que por sua vez ajudam a pôr em ordem aquilo que eles deixam bagunçado no meio do caminho. E graças a esse equilíbrio, a empresa encontra-se em franca expansão, ok? E se não existir harmonia entre essas personalidades, né, o que é que acontece? As três personalidades, elas devem existir em harmonia e equilíbrio. Quando isso deixa de existir, a organização sofre como um todo. O problema surge quando as personalidades travam uma batalha entre si. Para complicar ainda mais, cada um delas quer ser o chefe e mandar nos outros dois, tá? O resultado disso é uma sobreposição de funções, onde, a rigor, não vai dar bom resultado, tá? Se você tiver o técnico se sobrepondo aos demais, né, haverá preocupação apenas com o presente, ou seja, somente com aquilo que precisa ser feito agora, já, né? Fazer o que precisa ser feito, e vai levar a empresa o quê? A ficar estagnada, a fazer sempre o mesmo, pois não vai se preocupar nem com o passado, modelos e processos, tampouco com o futuro, ou seja, expandir os negócios. Se o perfil administrador se sobrepor aos demais, haverá muita preocupação com o passado, ou seja, apenas preocupação com modelos e com processos, sem se preocupar em estruturar como fazer
para que a empresa ganhe escala e expanda o negócio. Se o empreendedor se sobrepor aos dois outros, haverá muita preocupação com o futuro, surgirão muitas ideias, uma ideia atrás da outra, começa uma coisa e não termina, enfim, né? Ele está olhando tanto para o futuro e não está conseguindo fazer com que as suas ideias de fato emplaquem, de fato sejam colocadas em prática, se tornem realidade dentro da empresa, ok? É preciso, como eu disse, existir harmonia, equilíbrio entre empreendedor, administrador e o técnico, para que a sua empresa possa funcionar e crescer de uma forma consistente. Como fazer para existir equilíbrio entre essas três personalidades e o negócio funcionar de forma consistente, gerando lucro e, consequentemente, perpetuar no mercado, né? Acredito que todos vocês já ouviram falar de algo chamado organograma, né? É aquele desenho cheio de caixinhas aonde você coloca os cargos importantes da sua empresa. Estou aqui falando de montar a escalação do seu time, tá certo? E para isso, obviamente, né, que é necessário o quê? É necessário você simplesmente parar e colocar seu foco em estruturar a empresa do ponto de vista do que você imagina que ela será e o que é necessário você ter hoje, ou pelo menos ir já se preparando, montando hoje para que ela alcance aquele patamar desejado. É isso que você precisa fazer. É um grande engano achar que uma empresa, tá, não precisa de um organograma só porque ela é pequena ou porque ela é de médio porte, pois ele serve para que você descreva as funções que devem ser executadas e que não podem ser ignoradas, ou seja, são aquelas posições, aquelas atribuições chave que impactam de modo positivo na sua organização e que você não pode se dar o luxo de errar, tá? Então, no começo, no início da empresa, os sócios, obviamente que vão ficar responsáveis por mais de um cargo, né? Em algumas vezes, o dono, no caso de um pequeno negócio, na verdade, ele vai ser responsável por todos os cargos da empresa. Mas a ideia é ter claro de quais são as funções que serão executadas desde o começo da empresa, porque assim é que a empresa for crescendo, você já sabe o que você precisa colocar de recursos humanos, recursos materiais ou até mesmo de recursos financeiros para que ela dê aquele novo salto para atingir o patamar desejado. Mas a ideia, né, de ter claro as funções que serão executadas desde o começo, né, faz com que você estruture também e você deixe muito bem claro para os funcionários, tanto os atuais que já estão com você, como aqueles que irão entrar, quais são efetivamente as suas responsabilidades, ao mesmo tempo quais são as qualidades e o perfil desejado que você tem que contratar. Porque às vezes você contrata errado. Por que você contrata errado? Você contrata errado porque você não tem uma visão correta de onde você quer chegar, do que você quer estruturar. Consequentemente, você contrata uma pessoa segundo aquela tua necessidade imediata, sem olhar um pouquinho para o futuro. Aí de repente você quer fazer alguma coisa, você fala, poxa vida, eu contratei fulano, eu contratei errado, ele não atende tudo aquilo que eu estou querendo, tudo aquilo que eu estou pensando. Só que você começou a pensar, começou a estruturar depois de tê-lo contratado, né? Aí você não pode culpar a pessoa, você só pode culpar a si mesmo, né? Então o organograma é a visão de como a empresa funciona e sempre se divide em funções entre estratégicos, o tático e o operacional. Sendo as operacionais, obviamente, aquela que faz a entrega do produto ou a entrega do serviço. As táticas são aquelas posições intermediárias, onde nós temos o nível de chefia, de gerência, de coordenação. E, por fim, a
técnica, que é aquela onde onde são tomadas as grandes decisões, é dado direcionamento, o norte para os negócios e para que a empresa possa crescer. Tá? Independentemente da empresa, gente, seja ela pequena, seja ela de médio porte ou grande, né, toda e qualquer empresa, seja ela indústria, comércio, serviço, pequeno ou grande, ela tem condição de ser dividida pelo menos em 3 grandes áreas de negócio. Né? Já que nós estamos falando de organograma, eu teria condições de abrir a empresa certamente em 3 grandes posições, digamos assim. Tá? Obviamente que ao longo do tempo isso vai sendo ampliado, cresce o nível de detalhe, você abre mais caixinhas e assim sucessivamente. Mas se você quiser começar, comece pelas 3 grandes áreas que são necessárias e que existem em toda e qualquer empresa. Quais são elas? Primeiro, a área de negócios em si. Aquela área que é responsável pelo marketing e vendas. Aquela área que é responsável em atrair e converter clientes. Ou seja, eu tanto vou atrás do cliente, vou à busca dele, como também positivo, ou seja, eu faço com que o cliente efetivamente compre o meu produto, compre o meu serviço. Tem a outra área, que é a área da operação, que é aquela, como o próprio nome diz, vai operar para que o produto ou o serviço fique pronto e seja entregue para atender a necessidade do cliente. A terceira área é a administrativa, que contempla as funções administrativas e financeiras propriamente dito. Feito o organograma, fica mais fácil dividir atividades e também responsabilidades, tá certo? Ou seja, você já sabe como a sua empresa funciona. Sabendo como a sua empresa funciona ou com a visão de como você quer que a sua empresa funcione, fica mais fácil você ter já uma visão da sua empresa como um sistema. Tá? A empresa deve funcionar como um sistema. Cada uma das grandes áreas vai funcionar, por exemplo, tá? Como o nosso sistema. Né? Nós temos um sistema respiratório, um sistema circulatório, um está integrado e interfere, né, no outro. Se eu não tiver, né, uma boa alimentação, vou prejudicar o meu organismo, o meu sistema imunológico como um todo e assim sucessivamente. Então, quando você tem uma empresa muito bem desenhada, sabe aonde nasce, aonde termina cada processo, cada responsabilidade e o que cada área precisa entregar para outra área, tá? Tudo começa a fazer mais sentido na sua empresa, na sua organização. Tá? A empresa de fato vai passar a operar sozinha, sem depender de você. E aí, como é que isso é possível? Né? Existe uma excelente ferramenta chamada POPs. Né? O que são os POPs? É uma sigla, né, que significa Procedimentos Operacionais Padrão. Ou seja, são os famosos processos que toda empresa tem de forma escrita, né? Ou pelo menos que deveria ter, né, de forma escrita. E aí existem 2 tipos de processo. O processo sobre a forma de checklist, que mostra todos aqueles itens que precisam ser verificados, e os processos passo a passo. Trata-se de uma sequência de passos a serem cumpridos para fazer algo. Né? Podemos associar isso a uma receita de bolo, onde constam os ingredientes e o modo de preparo. E se você seguir as instruções de forma correta, você vai ter um excelente bolo, tá? Sem nenhum tipo de problema. Ele vai sair certinho, desde que você saiba seguir adequadamente a receita. Cabe aqui relatar que o processo mais importante nisso tudo é o processo da cultura da empresa. E o que significa isto, né? Este processo, gente, ele rege todos os outros processos. Por quê? Porque a cultura é o que dita como é que vão funcionar os comportamentos das pessoas. Ou seja, vai estruturar uma forma de pensar
em termos de princípios, valores, o que é aceito e o que não é aceito dentro da sua organização, de uma forma padrão, de uma forma uniforme em toda a sua organização, tá? Esse mindset, ele precisa ser construído. Você precisa ter, ao executar o modo de como vai operar a sua empresa, né, ele não pode ter apenas o lado técnico, ele não pode ter apenas o processo em si. Ele também tem que ter, né, aquela situação onde as pessoas valorizam o que faz, se sentem felizes, se sentem envolvidas, se sentem gratas por aquilo que está fazendo, se sentem de alguma forma que estão impactando a sociedade, né, com o seu trabalho, com a sua forma de agir. Tá? E aí isso cria um engajamento maior das pessoas. Se de repente você tem um processo, uma linha de produção onde de repente houve um problema numa máquina, as pessoas não vão simplesmente parar, cruzar os braços e ficar aguardando que alguém resolva. Ela vai ter a proatividade de pelo menos buscar entender o que é que foi que aconteceu, para quando chegar o mecânico, né, já deixá-lo a par de boa parte de todo aquele diagnóstico inicial do que é que foi que aconteceu antes de parar a máquina. Né? Quando a cultura está viva e presente em todos os funcionários, o empreendedor pode se ausentar, o empreendedor pode sair, o empreendedor pode tirar férias, o empreendedor pode cuidar de um assunto seu familiar particular, o empreendedor pode simplesmente, tá, sair de forma despreocupada, porque sabe que as coisas na sua empresa estarão ocorrendo, todos estarão trabalhando, as coisas estarão sendo feitas como se por um acaso ele estivesse lá presente. Isto se chama cultura organizacional. Isso é uma cultura viva. E é assim que se consegue engajamento e compromisso dos funcionários com a empresa. Você não vai conseguir engajamento e compromisso dos funcionários, tá, única e exclusivamente pedindo, solicitando, gritando, exigindo, ou até mesmo fazendo alguns, digamos assim, cursos motivacionais pontuais. Ou seja, você vai ter que estar sempre fazendo, porque chega naquele dia, todo mundo gritou, todo mundo disse, oba, 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 vai acontecer, e faz isso e aquilo. Passa no segundo dia, já está todo mundo, oba, oba, vai acontecer. Não existe compromisso, não existe engajamento com coisas feitas de formas abruptas. Se construir uma cultura, leva-se um pouco de tempo, paciência e principalmente uma visão muito clara daquilo que você deseja como futuro para a sua empresa. Tá? A perspectiva do empreendedor deve se juntar à do técnico e à do administrador. Tá? E com isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que todos vão conseguir se adaptar ao longo do período, ao longo das situações que serão apresentadas, para de fato alcançarem aquele objetivo. Tá? E aí, antever a empresa na sua totalidade ajuda a estruturar modos mais eficazes, tá, de como você lidar com cada situação que possa estar atrapalhando de você cumprir a sua jornada como você deseja. E aí, nós podemos ajudar a reestruturar esse teu modelo de negócio para que ele passe a gerar mais lucro. Mas qual é o maior entrave e o segredo do sucesso? O maior entrave e o segredo do sucesso nas pequenas e médias empresas é o fato do empreendedor ser centralizador, tá certo? Ou seja, isso decorre deles terem firmemente, né, aquela mente de técnicos, aquela mente de especialistas e que não confiam nas pessoas que estão ao seu redor. A solução para isso é perceber que a sua empresa tem que operar como um sistema para que isto ocorra de modo correto. Então você precisa contratar pessoas e delegar funções. E aí, quando estamos falando de contratar pessoas e delegar funções,
2 parênteses que eu quero abrir. Primeiro, não contrate pessoas para trabalhar em determinadas funções pelo teu sentimento de confiança, né? Você confiar em alguém para cuidar da atividade financeira da empresa, porque é seu pai, seu irmão, seu tio, seu sobrinho, seu filho, e com isso você não vai ser roubado, você pode estar sendo roubado de uma outra forma. Roubado de que forma? A pessoa não tem de fato o conhecimento, a experiência para lidar com as atividades administrativas financeiras. E leva assim você a ter prejuízo. Paga multas, paga coisas em atraso, tá certo? Não consegue de fato controlar todas as suas atividades do contas a pagar, do contas a receber, recebe com atraso, também não cobra multa nem nada. Enfim, você contratar pessoas e colocar em posições estratégicas com base no sentimento, na confiança, isto não é recomendável. Isso não significa que você será muito bem sucedido, muito pelo contrário. Eu já vivenciei muitas situações onde o empreendedor estava insatisfeito e falava: o que eu posso fazer? É meu parente, é da minha família, eu não posso mandar embora, eu tenho que arrumar um outro lugar para ele, eu preciso ver, eu não posso simplesmente colocar ele para fora da empresa. E tudo isso nasceu do quê? De você querer contratar uma pessoa porque você tinha confiança, mas a pessoa não tinha o perfil necessário para que você fizesse o melhor daquela pessoa como resultado dentro da sua empresa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é: você descentralizar não significa você delargar, que é uma coisa que o pessoal costuma dizer, né? Que é um termo que a rigor não existe aí no nosso vocabulário formal, oficial, mas, ou seja, não é você largar, não é você chegar e simplesmente atirar um caminhão de melancia em cima da pessoa e falar: toma, tá aí, você faz, você agora é responsável. Não é bem assim, né? Delegar significa você ter a certeza de que a pessoa está fazendo algo da maneira correta, da forma como você definiu como ela precisa ser feita. Isso significa que você tem que andar um pouco com a pessoa, pegar na mão dela, ensiná-la, fazer com que ela de fato compreenda. O jeito certo de você delegar é mostrar a importância daquela atividade, qual o resultado que se espera daquilo, e mostrar um passo a passo de como deve ser executado. Outro aspecto muito importante de quem delega algo é você mostrar alguns exemplos de sucesso. Olha, isso foi feito desta maneira, olha o que nós conseguimos. Da mesma forma, é muito esclarecedor e você também ajuda demais a pessoa a compreender uma nova atividade quando você também mostra os insucessos. Ou seja, não faça isso. Olha, no passado eu fiz isso e amarguei, tá? Porque aconteceu depois isso, isso e isso de forma negativa dentro da empresa, tá? Isso não pode acontecer. Quando você age dessa maneira, você de fato está delegando, você está ajudando a pessoa a se transformar na pessoa que você sempre sonhou, tá? Ou seja, ela vai muito provavelmente estar fazendo o trabalho, talvez até melhor do que você, tá? Então vamos lá, fazendo um resumo de tudo isso daí, né? Qual é o segredo para que você, né, não seja escravo da sua empresa, para que a sua empresa funcione sem você, né, como as engrenagens de um relógio, né? Ou seja, é você delegar funções, é você ter uma estrutura de cultura organizacional, é você ter processos escritos, pontos de checagem a respeito das atividades importantes que você tem na empresa, que são as famosas atividades chaves, que você não pode cometer erros. E acima de tudo, tudo aquilo que você delegar, tudo aquilo que você fizer, né, acompanhe e
tanto receba como também forneça feedback. O conjunto dessas ações vai gerar aquilo que a gente chama de melhoria contínua. E a sua empresa certamente terá lucro e perpetuação no mercado. Ok? Pessoal, por hoje é só. Quero agradecer demais a presença de vocês na live. Se vocês gostaram, não apenas curtam, coloquem também comentários a respeito daquilo que foi insight para você, aquilo que serviu, né? Falar, poxa, eu gostei demais quando você comentou a respeito disso, né? Isso vai ajudar com que a gente, inclusive, trabalhe mais e melhor determinados aspectos. Se vocês também tiverem algum tipo de pergunta ou desejarem mais esclarecimentos ou até mesmo sugestões de novos temas, mande para nós. Estaremos avaliando e com certeza estaremos fazendo o nosso melhor para retornar atendendo, né, na medida do que for possível, as demandas de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima live, onde estaremos trazendo para vocês mais outros assuntos relacionados com estratégias que assegurem vocês a terem melhores resultados com a sua empresa e os seus negócios.